Bom dia a todos. Desculpe aqui o nosso pequeno atraso. O que aconteceu foi que nós estamos tentando colocar todos os organizadores aqui ao vivo, mas temos um numa parte do planeta, outro em outra parte do planeta, algumas coisinhas com a internet, bem ao vivo, bem como acontece tudo na realidade, que é a nossa ideia hoje, justamente, de ao invés de fazer um webinar daqueles assim, um fala, outro fala, depois perguntas e respostas, apresentações, nós vamos fazer um caso absolutamente real. O meu querido amigo Felipe Faria, que é o Head de Riscos e Compliance da Santo Antônio Energia, que é nosso cliente da Azevedo 7, a Cíntia Catholic, que é a Head de Forensics da FTI Consulting aqui no Brasil, e o Luiz Eduardo Salles, que é o nosso sócio da área de Compliance Investigations e White Collar do Azevedo 7. Nós temos o maior prazer de recebê-los, é um evento em conjunto com a FTI e a Azevedo 7, e a gente pensou em realmente falar de um caso que acontece, poderia acontecer, e acontece mesmo. Então, a gente vai fazer uma dinâmica assim, bem natural, bem verdadeira. Aí, estou aqui com vocês, e de repente, o telefone toca. Prim! Quem é? Bom dia, Isabel. Sou eu, Felipe. Oi. Bom dia a todos. Bom, então eu vou contar um caso que aconteceu, é, mas para a gente começar a entender como que a gente vai fazer a investigação, tá? Então nós recebemos uma denúncia no canal de denúncias lá na usina hidrelétrica, que a usina hidrelétrica que eu trabalho fica em Rondônia, né, um tanto quanto longe daqui, tem vários desafios, né, em relação à conectividade que a gente tem, né, por todo o Brasil. Mas esse caso em específico era uma denúncia referente a um terceiro contratado. E esse terceiro contratado, ele estaria omitindo alguns acidentes na operação, deixando de reportar algumas situações que deveriam ser reportadas para a área de saúde, segurança e meio ambiente, e ele anda ocultando documentos, dando uma visibilidade que está tudo ok. Então, a denúncia também afirmou que havia várias conversas entre o terceiro e alguns funcionários sobre esses acontecimentos, de uma forma em que estava um pouco maquiado ali, deles não reportarem isso para supervisão. A sede da empresa é um pouco longe de Porto Velho, fica numa cidade chamada Ariquemes, e seus sócios ficam lá, mas eles sabem tudo o que acontece lá na operação da usina. Por quê? Porque a usina está em lockdown, e isso é, infelizmente, verdade. Por causa da pandemia, nós lá na usina estamos com uma operação chamada operação contínua, porque a gente gera energia, a gente é serviço essencial, e nós não podemos, obviamente, ter algumas equipes que elas não podem absolutamente ter coronavírus. Então, a gente fez uma operação continuada em que alguns funcionários estão 24 horas dentro da usina, tá? Então, vamos imaginar que é neste momento em que a gente recebe esse reporte, e que provavelmente esse terceiro está monitorando sua equipe remotamente, considerando que não há possibilidade de entrar ou sair da usina, e nem reuniões na usina. A gente não tem muita ideia de como é a internet da região, há informações que a conexão é um pouco difícil. Vamos dizer que é um fornecedor que tem um passado um tanto complicado, que a gente já teve alguns problemas com eles, que já foram reportados ali nos canais, que nós, né, não conseguimos encontrar evidências, mas tem alguns indícios aí de que eles são difíceis. Então, provavelmente o sócio ele vai solicitar a presença de um advogado quando a gente pedir para fazer uma entrevista, né? A gente sabe um pouco da personalidade, principalmente quando a gente cuida com esses terceiros que são mais premiums, a gente sabe um pouco da personalidade deles e provavelmente ele vai pedir para alguém estar na sala. Isso é um pouco relevante dentro do caso que a gente vai apresentar aqui hoje. E aí, Isabel, o que a gente faz? Oh, nossa, Felipe, olha, parece que eu já vi esse filme, viu? Parece muito com um caso que nós já tivemos, mas então eu tô achando que vou ter que chamar a Super Cíntia, porque ela
tem todas as ferramentas lá na FTI, ela sabe tudo, e vou pedir aqui ajuda para o meu sócio, o Luiz, também, porque eu acho que não vai ser muito fácil esse caso, não. Você vai querer chamar o advogado e tudo mais. Vamos lá, eu vou começar com aquelas perguntinhas básicas que eu faço para você, meu querido cliente. Onde estão as informações internas importantes para a investigação? Então, servidores, onde que a gente acha a troca de mensagens entre os empregados e esse terceiro, né? Eu queria saber se a gente tem acesso ao servidor, como é que a gente faz para pedir, e, enfim, depois a gente joga essas perguntas para a Cíntia, porque é ela que, de tecnologia, é com ela, viu? E, por favor, Felipe, diz o que tem lá, e a Cíntia vai responder para a gente o que a gente pode fazer, como que a gente pode fazer. Vamos lá, Bel. No meu caso, quando a gente saiu para o home office, eu fiz um risk assessment, né, que eu acho que todo compliance officer tem que fazer, para iniciar esse momento de pandemia. Então, no meu caso, eu tenho muita ideia de onde estão os nossos servidores e a possibilidade de retirar essas informações. Tem muita informação que já está na nuvem. Desde o passado, há muito tempo, a gente já foi colocando isso na nuvem justamente para esses casos. Mas está aí um dilema, que é a primeira coisa que o Compliance Officer vai ter que responder, onde estão as informações, que é para a gente fazer essa investigação de uma forma remota, né? Então, no meu caso, eu tenho como te dizer que a gente tem acesso, sim, remoto, às informações que estão na nuvem para poder investigar essas possíveis comunicações com funcionários nossos, né? Infelizmente, eu acredito, a gente não vai conseguir investigar os computadores do terceiro, né? Mas pelo menos os computadores nossos, a gente já tem as funcionalidades que já foram adquiridas aí no passado, que a gente já teve outras experiências e já foi adicionando coisas de como investigar de uma forma remota, tá? Então, esse lado dos servidores, eu acho que é um ponto inicial que o Compliance Officer tem que saber se ele tem essa possibilidade, né? Se a gente consegue fazer essa investigação. Ai, que ótimo que você é super adiantado, tem essa experiência toda. Não é sempre o caso, sabe? O cliente liga para a gente e fala, não tem ideia. Você já não tem ideia em tempos normais, imagina agora nesses tempos de desafios. Mas olha, nada que a Super Cíntia não saiba responder. Aliás, então, Cíntia, tem assim, várias perguntas que eu queria fazer para você, justamente nessa área, para deixar bem claro para todos os nossos participantes aqui. A gente consegue coletar toda a documentação à distância? E, por exemplo, uma das coisas que a gente mais fica preocupado no caso da Santo Antônio Energia é considerando nós estamos aqui em São Paulo, eles estão lá em Rondônia, por exemplo, né? E a outra pergunta que sempre todo mundo faz para a gente é, e as conversas de WhatsApp, a gente consegue também? Hein, Cíntia? Bom, vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, Isabel, Felipe, Luiz. Nós conseguimos recuperar e coletar dados de diversas fontes, que inclui e-mail, servidor, computador, celular, RP, tudo feito remotamente, tá? Isso não é novo pós-pandemia. Inclusive, ontem, em conversa com alguns colegas meus nos Estados Unidos, a maior parte das coletas já eram feitas de forma remota pré-pandemia, até por uma questão de custo, né? Em alguns casos até risco, dependendo de onde os dados estão armazenados. Então, é possível fazer essas coletas, não só de itens que estão na nuvem, mas de itens físicos que estão nessas localidades remotas, tá? Em relação ao WhatsApp, é realmente uma pergunta que todos sempre fazem para nós, né? Tudo que nós conseguimos extrair do computador e ou do celular é passível de análise. Então, nós teríamos acesso a essas conversas, sim. Lembrando que, né, num processo de tecnologia forense, numa investigação,
é super importante respeitar as melhores práticas do mercado, né? E também ter esse consentimento de quem está nos disponibilizando essas informações. Então, no caso de WhatsApp, sim, eu consigo acessar essas informações, mas é importante eu ter usuário e senha. Então, a cooperação do investigado ou de quem está facilitando a investigação é de extrema importância, tá? Isso não quer dizer que hackers não consigam fazer isso, mas o objetivo do nosso trabalho como investigador é auxiliar o Azevedo 7, nesse caso, para que todo o trabalho que eu faça possa ser utilizado em juízo. Muito obrigada, Cíntia. E como eu vou precisar da ajuda do meu sócio, o Luiz, eu tenho certeza que a primeira pergunta que ele vai fazer é a seguinte: qual o sistema que vocês recomendam ou que vocês gostam para fazer as entrevistas, Cíntia? A FTI tem alguma preferência? Então, nós temos usado bastante o Microsoft Teams, né? Não recebo para fazer essa propaganda, mas tem sido a ferramenta mais utilizada por nós, tá? Quando nós trabalhamos com os escritórios estrangeiros ou investigações maiores, existem data rooms, que são utilizados também para essa troca de informação, mas nós temos usado bastante o Microsoft Teams. Ótimo, então, porque nós no Azevedo 7 a gente gosta bastante também. Mas sabe, o Felipe, que só me dá caso facinho, assim, né? Ele já me deu um caso onde toda vez que eu fazia uma pergunta sensível para o entrevistado, caía em internet dele. Dá para a gente ver se ele está fazendo isso de propósito? Então, dá, mas é através de outros aplicativos, tá? Então, por exemplo, você está conduzindo uma entrevista e, de repente, numa pergunta sensível, a internet cai, mas o antivírus que precisa da internet continua rodando. Então, a gente traça esses paralelos que dá para identificar se caiu mesmo ou se o investigado está agindo de má fé. Nossa, que legal, Cíntia, você sabe que até hoje eu não entendo como funciona a rádio e telefone, mas essas coisas que estão... com certeza são máquinas do diabo, viu? Que coisa como a tecnologia faz, né? Eu ia até perguntar para você uma outra coisa que o Felipe já tinha me perguntado antes, né? A gente estava numa entrevista e, de repente, eu tive a impressão que tinha uma outra pessoa lá na sala, sabe? Do entrevistado. Então, as minhas perguntas são assim, existe algum kit de investigação, assim, com uma câmera giratória, que a gente possa mostrar toda a sala do entrevistado? E depois eu vou fazer essa pergunta também para o Luiz, do ponto de vista jurídico. Mas dá para ver, dá para a gente sentir esse tipo de coisa com um kit, mandar um kit para ele? Como é que... O Felipe vive perguntando isso para mim. Isabel, nós até temos um kit de extração forense, dependendo da localidade do entrevistado ou do acesso ou não a recursos de tecnologia, a gente consegue disponibilizar um computador para entrevista, com câmera, se certifica que a internet funciona, enfim, se documentos confidenciais forem compartilhados, a gente consegue fazer com que nesse computador super seguro tenham travas para que os documentos não sejam extraídos, ele só é disponível por um certo tempo, então é possível disponibilizar recursos para que essas entrevistas sejam conduzidas remotamente. A questão da câmera, eu acho que ela é uma questão que eu até gostaria de ouvir do Luiz, em relação à legalidade disso, né? Mas dentre as ferramentas que são enviadas para os investigados, existe um computador com câmera. Agora, eu não posso forçar ninguém a ligar a câmera, então requer toda uma colaboração. Eu, particularmente, no mundo corporativo, nunca vi, né, essas câmeras giratórias para ver se existem outras pessoas nas salas, mas certamente existem especialistas que conseguem detectar sons, né, então se existem outras pessoas respirando no mesmo ambiente, mas isso não é algo que eu faça ou que eu tenha visto. Então, eu vou já chegar no Luiz para fazer essas perguntas para ele, mas eu ia fazer mais pergunta para você, assim, por exemplo, e se o entrevistado falar, não estou conseguindo ligar a câmera, isso aconteceu com a minha sócia, a Gláucia, que ele falava, não consigo ligar a câmera, não consigo. Tem alguma forma que tecnicamente a gente saiba que ele está mentindo, ele está inventando isso?
Então, se a pessoa for um profissional da companhia, estiver usando o computador da companhia, a gente consegue, através de um shared access, entrar no computador, mostrar como usa a câmera e aí avaliar se de fato é um problema técnico ou de a pessoa não ter essa competência técnica para ligar a câmera ou não entende a ferramenta muito bem. Mas nós conseguimos acessar, né? Sempre precisa da internet para isso, através de share drive, acessar o computador e auxiliar a pessoa que está sendo entrevistada na utilização das ferramentas essenciais para a condução dos nossos trabalhos. Tá, ótimo, Cíntia. Ó, o que você está falando já está gerando aqui uma série de perguntas. Vocês, por favor, já façam perguntas aí no chat. A Vanessa Castilho acabou de perguntar, da Nitec, se as coletas somente podem ser realizadas no WhatsApp, se o celular for corporativo, certo? Isso é uma pergunta para o Luiz. Mas, do ponto de vista técnico, se alguém lá em Rondônia, que não nem faz parte do terceiro, nem da empresa, mas presenciou, testemunhou um caso, e o celular dele, coloca o celular dele à disposição da FTI, a gente consegue fazer essa coleta? Conseguimos. À distância? Conseguimos, sim. Então, celular é o dispositivo mais complexo do momento para fazer coleta remota. Remota não, à distância conseguimos, né? Através desse kit de extração, nós enviaríamos para essa pessoa em Rondônia e com as nossas instruções, nós os instruiríamos, né? A fazer a preservação desses dados. Acho que às vezes a gente confunde o que é possível fazer remotamente com o que é possível fazer de forma sigilosa, né? Ou obscura, mas conseguimos sim. Hoje não tem nenhum empecilho em relação à coleta remota. Isso, mas é essencial que haja algum auxílio da parte que dispõe do dispositivo ou da companhia. Entendi. Então, obrigada, Cíntia. Eu vou jogar agora essas perguntinhas para o Luiz. E, Luiz, só para lembrar para você, uma das coisas que eu ia te perguntar é assim, se você tem alguma preferência também de sistema para usar, qual a sua sugestão para como fazer as entrevistas, se você vai utilizar métodos diversos dependendo do entrevistado, se você gosta de gravar entrevistas, enfim. E como o Felipe falou, se o entrevistado quiser trazer o advogado dele, me diga. Bom dia, pessoal. Obrigado, Isabel, pelas perguntas. É um prazer auxiliar o Felipe aí, né? E ter essas informações da Cíntia, que eu acho que são muito importantes para a gente encaminhar algumas possibilidades de atuação, né? Dentro desse caso, sempre tentando, eu acho, equilibrar, à luz do objetivo da investigação, a ideia dos custos, né, envolvidos, a tolerância ao risco da empresa em relação às medidas que a gente pode adotar, porque tem uma série de medidas aí que ainda não tem uma resposta fácil e consolidada sobre como conduzir. A gente está vivendo um momento novo e isso tem pressionado, digamos assim, as investigações em certo sentido, e aí, a partir daí, decidir o que fazer. Eu acho que em relação às entrevistas, um ponto muito importante já é que a gente tem que fazer de acordo com o perfil que a gente identificar do entrevistado, né, e o tipo de entrevista que vai ser realizado, seja ela uma entrevista de confronto ou uma entrevista mais para obtenção de contexto ou para a coleta de alguma informação específica, a gente ter um plano A, B e um C para cada entrevista que vai ser realizada. Então, cada roteiro, eu acho que tem que imaginar essas situações que podem acontecer à luz daquela entrevista específica. Então, se eu tenho uma entrevista que é mais contextual, tem uma pessoa ali que eu vou utilizar para checar alguma informação, que eu tenho uma perspectiva de que ela seja cooperativa, talvez eu não precise adotar as mesmas cautelas do que para uma entrevista que é crítica para o processo. Isso diz respeito ao envio, possivelmente, dos materiais, para evitar uma quebra de conexão, né, ou um problema em relação à transmissão com a câmera, e assim por diante. Eu diria que, em relação à entrevista que propõe
um grau de desafio maior e uma importância maior para a investigação, pelo menos a partir do nosso plano de trabalho inicial, seria recomendável a gente adotar a cautela de que o computador, né, seja o computador da companhia, que a gente tenha o acompanhamento do especialista, né, forense de tecnologia, para nos falar em tempo real se o eventual problema que vai acontecer na conexão é um problema, digamos, causado pela pessoa ou um problema causado por um problema de estrutura, para que a gente possa tomar as medidas adequadas já no momento da entrevista. E para as outras entrevistas, digamos, que eu acho que são medidas que trazem um custo menor, mas trazem uma segurança, digamos assim, razoável para o processo, eu diria que o nosso roteiro tem que incluir, além do nosso costumeiro up-John warning, né, e dos disclaimers necessários, padrão em relação à confidencialidade, etc., perguntas relacionadas ao estado da conexão do usuário, né, se ele está confortável, se ele está em uma sala sozinho, ou se tem uma presença de alguém ali com ele ou não. Então, com essas perguntas, eu acho, para essas entrevistas, a gente tenta se cercar, né, das situações, digamos, possíveis que podem acontecer. Claro que a gente não consegue cobrir todas as situações, mas eu acho que à luz do perfil do entrevistado, do objetivo da entrevista e das ferramentas que a gente tem que bolar o roteiro de forma a contemplar esses planos. Em relação à câmera, ao fornecimento de uma câmera giratória que os próprios entrevistadores poderiam controlar, eu diria que a gente não tem uma resposta muito óbvia sobre essa questão, mas eu acho que é preciso observar o risco, né, que a gente pode ter ao oferecer um mecanismo como esse, de que isso seja interpretado depois como algum tipo de ofensa ao direito à privacidade, intimidade do usuário, considerando que ele está em casa, né? Então, do ponto de vista jurídico, eu acho que essa questão ela tem que ser sopesada. Eu não acho que existe uma resposta clara sobre ela. Eu diria que a resposta de livro é se há o consentimento da pessoa livre, né? Eu entendo que a gente poderia fazer isso. A questão é que em uma situação como uma investigação interna, em um momento como a gente está vivendo, pode ser que esse consentimento não seja interpretado como um consentimento livre. Então, é um risco que a gente vai ter que pensar para cada entrevista. Eu vou voltar, então, para o cliente, obrigada, doutor Felipe, porque eu queria saber se ele quer que seja gravado, como é que ele se sente em relação a isso, e se for gravado, se você permite, Felipe, que a gente grave, qual a sua preferência, porque nós temos a nossa posição. E também, se por acaso nas entrevistas, se a pessoa que está sendo entrevistada quiser gravar, qual que é a sua preferência como cliente? Depois eu volto para a Cíntia e para o Luiz, tá? Bom, eu teria uma preferência pela gravação, né? Porque eu gostaria de ver, né, as reações da pessoa, né, como que ela reagiu a determinadas perguntas. Assim, sob o ponto de vista de cliente, eu preferia a gravação. Mas eu entendo a sua posição e todas as dificuldades jurídicas que a gente enfrenta na gravação. E eu, na verdade, no fim das contas, Isabel, eu tenho que confiar nos meus investigadores, né? E se eu confio que a investigação está sendo feita de uma forma correta, né? Que eu contratei a melhor equipe de investigação que eu encontrei, eu tenho que confiar, eu tenho que confiar nos resultados, né? Que a equipe de investigação vai me trazer. Tá bom. Obrigada, você está confiando completamente, sempre certo, não tenha dúvida quanto a isso, há anos. Mas então vou voltar para o Luiz mesmo. Se as entrevistas, essa pergunta vem do Ricardo Camargo, da CIP. Ele pergunta se as entrevistas que são realizadas nos nossos processos de investigação são gravadas por nós, porque nós temos uma posição com relação a isso. E, se em caso positivo, se nós temos consentimento dos entrevistados e se elas podem ser utilizadas em juízo, caso necessário. Bom, obrigado pela pergunta aí, Isabel, Ricardo. Como padrão, eu diria que, pelo menos na nossa atuação, a gente não recomenda a gravação de entrevistas de forma
padrão, digamos. De novo, a gente tem que discutir caso a caso, eu acho, entrevista a entrevista, mas há uma série de situações em relação à gravação da entrevista que fazem com que esse assunto mereça uma discussão muito específica para o caso. Eu diria que se há o consentimento e está sendo revelado que a entrevista está sendo gravada, isso pode ser realizado e a gravação pode ser utilizada em juízo. É importante a gente também entender que quando a gente diz que ela pode ser utilizada em juízo, isso quer dizer que ela pode ser utilizada para todos os lados, né? E não apenas para o lado da empresa que controla, digamos assim, a investigação. Então, eu acho que essa é a resposta base, e eu diria, respondendo aí ao Felipe, que é muito interessante que a tecnologia vai nos dando mais e mais capacidade de registrar informação, né, e de poder revisar depois a informação à medida que isso acontece. Por outro lado, se a gente considerar que normalmente nas entrevistas presenciais nós não realizamos a gravação, uma pergunta importante é se, pelo fato de elas serem online agora, nós queremos dar esse passo adicional e exercer a gravação. Eu entendo que a gente está vivendo um momento bastante difícil e de transição e que a gente não tem muitas respostas a essas perguntas ainda. Então, seria talvez interessante imaginar que a gente possa exercer um ambiente de entrevista mais similar à entrevista presencial, o que dispensaria a gravação. Além disso, e esse não é um ponto jurídico, mas é um ponto bastante prático, eu acho que uma vantagem que a gente tem nessas entrevistas remotas, se é que existe uma, nesse tempo atual, é que, como a gente está fazendo conferências, entrevistas o tempo inteiro, as pessoas estão muito à vontade nas suas casas para falar via computador hoje, né? E quando a gente coloca uma câmera, que eu acho que as pessoas estão à vontade com ela, mas a gente avisa que isso vai ser gravado, pode ser que a gente perca a nossa possibilidade de ter um bom rapport ali com o entrevistado por uma questão de intimidação. Então, eu acho que, além das questões jurídicas, esse ponto é bastante importante para a gente manter o ambiente, digamos, o mais relaxado possível. Talvez seja bom a gente evitar as gravações. Perfeito. Estou completamente de acordo com você. Quero ver se o Felipe, como cliente, que é ele que manda, logicamente, o que você prefere nesse caso específico, doutor Felipe? Não, eu acho muito interessante isso que o Luiz falou sobre a abertura, né? Porque isso era uma das preocupações, acho que de todo mundo de compliance, né? Vai cair o volume de denúncias, ninguém vai porque está dentro de casa, não vai acontecer, mas eu acho que isso é muito relevante, assim, deixar a pessoa confortável para conversar, especialmente se ela é funcionário, né? A gente não quer quebrar também esse nível de relacionamento com eles, né? E que, como eu disse antes, você tem que confiar na sua equipe de investigação, né? Ela vai te trazer as melhores informações sobre aquilo que aconteceu, né? Aquilo que está sendo investigado. Então, talvez não tenha tanta necessidade, não é que nem aquelas investigações muito longas, né? Que você investiga muito do passado, que aí as pessoas gravam mesmo, porque são coisas que já passaram há tanto tempo que você já esqueceu, né? Mas essas investigações mais pontuaisinhas, assim, eu acho que eu concordo com o Luiz, assim, que pode não gravar, tudo bem, eu deixo. Tá bom, então para essa tá combinado. Então, eu vou aproveitar que a gente está falando de coleta de documentos, a Renata Filizola da Embraer tem uma pergunta muito interessante para a Cíntia. Cíntia, em investigações é muito comum vermos a polícia, os investigadores, levando equipamentos, computadores, notebooks inteiros para coletar informações, para garantir a integridade das informações. Como que a coleta de informações remotas no celular é garantida a integridade de informações para que a gente possa usar depois em juízo? Penso bem as maletas, as famosas maletas de coletas, né? Hoje em dia existem, enfim, aplicativos menores e ferramentas e aquelas maletas que eram utilizadas para extrair dados de computador e de celular são infinitamente menores, tá? Mas em termos de preservação de dados, são usados os mesmos métodos e ferramentas de sempre, tá? O acesso remoto, ele só é usado para que nós possamos nos conectar ao aparelho, mas a metodologia se mantém mesmo em isolamento.
Um ponto importante é que a integridade de dados é um dos pontos centrais da tecnologia forense. Então, a gente mantém as mesmas ferramentas e metodologia no processo de extração em isolamento do que fora do isolamento pandêmico agora do momento. Ok, obrigada. Então, vou voltar para o Luiz. Luiz, essa é uma pergunta mais jurídica, e ela vem do Lucas Kraus, que é da FGV do Rio de Janeiro. A investigação por acesso remoto dos computadores e celulares corporativos sempre dependerá do aceite do investigado? Essa é uma pergunta bem legal, que a gente, antiga, desde quando a gente começou a fazer esse tipo de coisa, que eu lembro que uma das primeiras que eu fiz, o presidente da empresa virou para mim e falou assim: mas eu deletei esse e-mail, como que a senhora tem esse e-mail? E eu fiquei pasma que ele não sabia que ele podia deletar o que ele quisesse, que não seria deletado, estava nos servidores. Mas hoje em dia, eles já estão mais espertinhos. A pergunta do Lucas para você é se depende do aceite do investigado. Lucas, obrigado pela pergunta. Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender que a gente está partindo do pressuposto que essas informações elas têm que ser utilizadas depois, né, em juízo. Se, eventualmente, não existe esse pressuposto, a ideia é diferente. Então, para garantir a legalidade, digamos assim, de toda a operação, não necessariamente eu preciso ter o consentimento da pessoa para tudo, mas de todas as pessoas, porque eventualmente eu posso ter mensagens que foram para uma pessoa que são de um terceiro, e eu posso utilizar desde que de onde eu tive a mensagem, eu tenho esse consentimento. Agora, é fundamental, e isso é a melhor prática, que as empresas se antecipem em relação a esse tema, e não esperem um consentimento específico lá no momento da investigação, adotando uma política, né, em relação ao assunto, informando o empregado que o uso dos equipamentos e soluções de tecnologia da informação corporativas já está sujeito a esse monitoramento contínuo e obtendo esse consentimento de forma antecipada. Se não houver esse consentimento, a gente pode buscá-lo no âmbito, né, da investigação, tá? Específico, digamos assim, mas é muito, muito importante que as empresas já tenham isso incorporado nas suas políticas, seja de recursos humanos, seja de compliance, porque o silo importa pouco nesse caso, mas que haja um consentimento para que a informação que o empregado troca, né, o colaborador, o entregante, o integrante, na sua relação com a empresa, ela seja objeto de monitoramento e utilização, afinal de contas, essa informação ela pertence à empresa, tá? Perfeito, obrigada, Luísa, super claro. Eu acho que com isso eu conheço as políticas do meu cliente, mas eu gostaria que ele falasse sobre isso, não é? Com certeza, doutor Felipe, o senhor tem uma política antes, Sim, não? sim. Nós temos uma política, aliás, específica de investigação de compliance, mas ela também tem uma frase específica no Código de Ética, e eu até gostaria de comentar até uma anedota, né, que recentemente a gente recebeu até no canal de denúncias uma dúvida de que se a gente gravava as ligações. E por óbvio que a gente não grava todas as ligações da companhia, mas a gente decidiu não deixar isso muito claro, porque, né, a gente não quer que as pessoas façam nenhum tipo de problema. Mas eu achei isso engraçado, assim, eles encontrarem que parece que a gente tem tanto acesso a tudo que é falado dentro dos sistemas, de que a gente estaria grampeando telefonemas, e não é verdade, a gente não grampeia telefone. Tem 2 ou 3 telefones lá que são grampeados, mas é porque são comunicações com a ANS, né? Então eles precisam ser grampeados. Mas eu achei isso engraçado, e a gente tem, obviamente, isso nas nossas políticas. Com certeza, mas juntando a sua resposta com a do Luiz, a verdade é que a gente tem que ter uma política prévia muito por precaução, mas já existe jurisprudência dizendo que se a comunicação está em equipamento da empresa, então que a empresa pode utilizar a qualquer momento, mas o ideal é sempre a cada um dos colaboradores que ingressam na empresa assinarem já um termo de consentimento. Mas muito obrigada, eu vou voltar para a Cíntia, que é uma pergunta que sempre fazem para nós, é um pouco para o Luiz, um pouco para você. Eu vou começar com você, Cíntia, que a gente
começa a entrevista, como o Luiz disse, a gente faz os nossos disclaimers, os upfronts, que não vem o caso agora, mas aí, e se o entrevistado quiser gravar? Ele consegue, a gente consegue ver como que funciona isso. Depois eu vou perguntar para o Luiz se normalmente a gente deixa eles gravarem, e eu vou perguntar também para o cliente se ele quer se eu posso deixar que o entrevistado grave, tá? Mas do ponto de vista técnico, como é que a gente sabe como funciona? Então, hoje, com tantos atalhos tecnológicos, né, é difícil a gente saber se a pessoa está gravando numa investigação remota, porque pode ter um celular gravando aquela conversa e eu não tenho acesso àquele ambiente. Tá? O que a gente tende a fazer, como eu te falei, o kit investigação, é tentar fazer com que a entrevista seja feita num ambiente seguro, né, através de ferramentas que nós disponibilizamos, então, no nosso computador, mas se a pessoa tem um gravador na sala, é muito difícil avaliar isso. Existem especialistas, né, que dependendo do grau de seriedade do assunto, o governo americano, o FBI, tem ferramentas que conseguem detectar através de som e ruídos, se pode existir itens gravando uma determinada conversa, mas não é comum e nós não conseguimos dizer se existe uma gravação daquela conversa ou não. Mesma coisa foto, né? Eu trabalhei num projeto e a gente teve acesso bem restrito a documentações extremamente confidenciais. E era um computador travado, sem USB, tela de pop-up, dava um certo horário, ele desligava sozinho, as informações eram armazenadas de forma bem seguras, e nada impedia que você, numa sala, tirasse foto de uma tela, né? Então, isso é bem complicado, bem complicado. Tá, obrigada. Eu vou até perguntar agora para o advogado, se o advogado, essa pergunta, aliás, Luiz, vem do José Antônio da TSA Energia, ele queria saber se a gente deve recomendar ou orientar previamente que os entrevistados não gravem a conversa, enfim, qual que é a sua orientação, depois eu vou perguntar para o cliente o que ele prefere também. Desculpe, se eu devo alertar claramente clientes ou entrevistado não grave ou grave? Sim, eu acho que isso faz parte, né, da introdução, digamos assim, da entrevista, né, que haja um aviso expresso a partir da decisão prévia sobre se a empresa irá ou não fazer a gravação da entrevista, né, porque se a entrevista está sendo gravada com o consentimento da pessoa entrevistada, pode ser que ela queira ter acesso a essa entrevista posteriormente e em tese, ela teria direito a ver, né, o que foi gravado ali na entrevista também. Então, se a entrevista está sendo gravada pela própria empresa, talvez possa ser dito que ela pode ter o acesso quando quiser, né, e uma sugestão de que não é necessária a gravação, considerando que a empresa pode fazer essa disponibilização. Por outro lado, se a empresa não está gravando, e aí por uma questão de sigilo, que também normalmente vai estar coberta pelas políticas da empresa e os protocolos de investigação, que, pelo menos no âmbito dos integrantes, são conhecidas, né? Então, a gente diria que, em respeito a essa obrigação, não deve haver uma gravação da reunião. Isso é uma instrução, né? Também pode dar algum grau de proteção caso essa informação depois vaze. E eu acho que, quebrando a pergunta em duas, tem um aspecto importante aí também mencionado pela Cíntia, relacionada ao compartilhamento de documentos com o entrevistado no âmbito da entrevista remota, né? Essa eu ia fazer para você também. Mas pode se adiantar. Como a gente não tem aí uma segurança completa, né? Especialmente se a investigação não é tão significativa a ponto de justificar o dispêndio de recursos massivos para que eu possa identificar ruídos na sala e etc., que eu acho que a gente tem que, né, também descer para a realidade das investigações em sua maioria, digamos assim, a não ser nesses casos, eu acho que a gente tem que adotar algumas cautelas em relação a esses documentos também. Então, uma primeira cautela é, se for possível, não haver o compartilhamento via chat ou via documento, de forma que eu não consiga ter esse documento de volta,
claro que as soluções da Cíntia, elas servem também, né? Eu tenho um documento, aparece na tela por um tempo e depois ele some. Isso tem que ser organizado previamente. Agora, em relação às entrevistas, tem duas questões. Primeiro o documento realmente precisa ser mostrado, porque eu posso, na entrevista, buscar verificar se o entrevistado se lembra do documento sem mostrar o documento a ele. Então, posso dizer, olha, você se lembra da conversa e etc, etc. Se eu tenho uma abertura, talvez eu não precise mostrar o documento. Se eu precisar mostrar, coisas que nós podemos fazer, né, como advogados, marcar o documento bastante como confidencial, de forma que na própria tela esteja claro, né, que o documento foi oferecido no momento da entrevista, para que se depois houver um vazamento, pelo menos se saiba de onde ele veio, e aí a gente possa tomar as precauções, não só as precauções, mas principalmente as medidas de remediação, né, cabíveis. Então, eu acho que é importante pensar nesse contexto. Isso é possível se fazer com medidas de baixíssimo ou nenhum custo, né? Essas providências, digamos. E, de novo, para os casos críticos, a gente tem que adotar, sim, as soluções tecnológicas que nos fornecem o grau mais próximo do 100% de segurança, sabendo que ela não existe, né? 100%. Mas... Tá certo. Eu ia perguntar, você, Cíntia, tem algum comentário tecnológico com relação aos comentários do Luiz? A gente se empolga com uma investigação ou com as ferramentas que existem, mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né? E que, às vezes, de fato, a internet simplesmente não funciona. Então, concordo com o Luiz em todas as questões abordadas. Querido cliente, tem alguma preferência? Não, eu acho que a gente... bom, a minha preferência sobre a gravação e não gravação seria mais no sentido de a gente combinar, né? Eu prefiro levar a palavra da pessoa que eu estou entrevistando, né? Seja ele um funcionário, seja ele um terceiro, como no nosso caso, combinar, olha, eu não vou gravar. Eu gostaria que você também não gravasse, porque isso não vai ser objeto de prova e é mais uma conversa mesmo para a gente chegar no X da questão aqui que a gente está investigando. Então, eu prefiro essa visão de colaboração, né? Porque se um gravar, o outro também acho que também poderia gravar, né? Então, se a empresa for gravar online, né, e fica aparecendo também, eu não sei se, acho que a solução da Cíntia é mais tecnológica do que o Teams da Microsoft, mas fica aparecendo o que a pessoa está gravando, né, então eu prefiro que todo mundo seja íntegro e honesto. Olha, eu vou gravar, se você quiser no final da reunião, eu mando um link para você com a gravação também para você ter, que foi exatamente aquilo que a gente conversou, ou não vamos gravar, tá? E eu preferiria que você não gravasse. Agora, se ele vai gravar ou não, já está ali o nosso consentimento de que não foi dado nenhum consentimento, né, para a gravação. E não foi dado. Então, é melhor agir com essa colaboração, e como o Luiz falou, nada é 100%, a gente tem esse risco, né, que é um risco sabido. Tá bom. Perfeito. Agora, voltando àquela questão... desde o início que o cliente disse que acho que um dos sócios do terceiro vai querer levar o advogado dele, que não sei por que querem levar advogado sempre. Advogado deve ficar em casa, né, Luiz? Então, Luiz, se ele quiser levar o advogado dele, é uma pergunta para você e para a Cíntia também, mas vou começar com você. Como é que a gente faz nesses tempos virtuais? Obrigado, Isabel. Eu acho que tem... De novo, eu vou tentar interpretar o levar o advogado dele na entrevista virtual, né? Eu estou imaginando que o advogado também estará remotamente participando da entrevista, que é digamos, um direito do entrevistado, se ele quiser se fazer acompanhar por um advogado. Nesse caso, a gente teria que estudar com a Cíntia antes, né? Em relação às ferramentas, várias das ferramentas que são utilizadas comumente em investigação hoje, tem aquela opção de um breakout room, né? Ou uma sala separada que permitiria ao entrevistado, eventualmente, conversar com seu advogado durante a entrevista, sem que nós tivéssemos acesso a essa informação.
aí preservando o direito dele de conversar com seu advogado. Claro, se não for necessário, o advogado vai só acompanhar durante a entrevista. Porém, salvo engano, pelo menos até a última vez que eu tinha usado, o Microsoft Teams não tem essa ferramenta do Breakout Room, então a gente teria que estudar uma solução, de novo, olhando a questão da nossa tolerância ao risco do ponto de vista de segurança versus o custo, né, que a gente teria para a investigação, porque existem ferramentas baratas, né, algumas delas, inclusive, com versões gratuitas, que têm aí as suas salas e etc., mas é importante sempre também olhar, digamos assim, o background da ferramenta para verificar se é uma ferramenta confiável, né? Especialmente para um tipo de entrevista como esse, mais sensível. Mas eu diria que isso posto não muda tanto, né, no mundo online e no mundo virtual, e eu acho que essa é uma mensagem mais, talvez, genérica que a gente possa dar em relação à discussão que a gente tem até aqui. Quando a gente faz uma entrevista presencial, a pessoa também pode estar com o celular no bolso e, eventualmente, fazer a gravação da entrevista. Raramente, eu participei de casos em que a gente solicita que a pessoa deixe o celular do lado de fora, né? Existem esses casos, claro, mas eles não são todos os casos. Então, para o mundo virtual, eu acho que não muda tanto assim. A pessoa também pode não estar gravando no computador, estar gravando no celular, né? Isso. Obrigada, Luiz. Então, eu vou ver se a Cíntia tem aquelas soluções mágicas dela, e eu vou aproveitar e colocar também uma pergunta para você, da Karina, do Carrefour. Ela quer saber quais as ferramentas que ela, a empresa, tem de ter mínimas necessárias para que os investigadores forenses consigam fazer o seu trabalho de forma ágil e eficaz. Ou seja, qual é o kit que o doutor Felipe tem que ter para dar para você? Bom, eu acho que quando o Felipe relatou o armazenamento dele em nuvem de informações, isso já é um excelente sinal, né? Eu acho que o mundo já está migrando para armazenar dados em nuvem, isso facilita muito o nosso trabalho. E com as pessoas trabalhando mais e mais remotamente, as companhias vão ter que ter políticas em relação a onde salvar seus papéis de trabalho, talvez impedir que itens sejam salvos em computador ou em USB. Algumas empresas já fazem isso, mas acho que isso vai se tornar o norm. Então, acho que ter essa conscientização de que vamos precisar criar repositórios digitais, tanto para os nossos sistemas contábeis, financeiros, quanto para working papers e reuniões. E na medida que formos caminhando para isso, nosso mundo da investigação vai ser facilitado e vai criar uma certa transparência. Então, essa seria a minha sugestão, né? Mapear o seu ambiente de trabalho, os seus riscos e migrar para que tudo seja armazenado com backup em nuvem, tá? Perfeito. Obrigada, Cíntia. Eu tenho uma pergunta super interessante aqui, e é do Alex Mendonça, da PetroRio. E eu vou fazer para o cliente, Felipe. Ela tem um desdobramento, assim, bem sofisticado. A pergunta é: a participação do Compliance Officer na entrevista efetuada pelo advogado externo implica na quebra de sigilo advogado-cliente, attorney-client privilege? E essa é o tipo da pergunta que Felipe sabe, porque trabalhou comigo muitos anos, que a gente tem um compêndio sobre attorney-client privilege. Felipe, se você quiser, eu te ajudo na resposta, como é aqui, como é nos Estados Unidos. Mas no curso da Carol, ela explora muito essa questão de attorney-client privilege. Mas você gosta de participar da reunião? Quer participar da reunião? Existe o risco do attorney-client privilege? E a outra pergunta que eu faço agora para você, extrapolando a do Alex: faz diferença se o compliance officer é advogado, como é o seu caso, ou não? Bom, eu vou começar pela última, que eu acho mais interessante no ponto de vista da discussão, né? Eu acho que não faz diferença o compliance officer ser advogado ou não. Eu acho que a gente já tem bons cursos, já tem boas formações de compliance officers que são espetaculares em relação à sua atuação, que não são advogados.
Mas, obviamente, que o curso jurídico ele te dá uma certa reflexão melhor sobre a posição, né, do compliance officer e ajuda, né, a ter uma base um pouco mais rebuscada, mas eu acredito que realmente não precisa ser advogado para ser compliance officer, né, e aí isso já linka já um pouco com a dúvida, né, da quebra do sigilo advogado-cliente. Eu normalmente depende muito da investigação, né, e da seriedade dos achados, né, e do que a gente está investigando. Eu costumo a não participar. Eu acho que vai ficar muito complexo, né, para o terceiro. E, honestamente, eu faço investigação, mas não é a minha praia. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar confrontando as pessoas, principalmente quando é um integrante, tá? Eu já tive algumas integrantes, eu digo empregado, né? Lá na empresa a gente chama integrante. Eu já tive algumas experiências que é muito difícil você estar investigando em uma reunião, aí passa 2 horas, você está numa outra reunião com essa pessoa e você tem que ser ali, agir como parceiro, colaboração. A pessoa não quer olhar para sua cara, né? Já tem ali uma questão psicológica mesmo, né? Que você não vai conseguir criar o mesmo link se você está numa reunião acusando ele de alguma coisa e depois 2 horas depois você está virando e falando assim, vamos fazer um risk assessment, eu estou ajudando o negócio. A pessoa não está aberta mais a você. Então eu prefiro não participar por essa experiência um pouco ruim ali. E aí eu já não tenho nem esse problema mais da quebra do sigilo advogado-cliente, porque eu nem estou na sala mais, mas a gente tem aí o Option e todas as informações que a Isabel também pode complementar. Eu vou complementar, sim, Alex, porque eu adoro essa matéria. Há mais de 15 anos eu escrevo sobre isso nos Estados Unidos, num livro. Na verdade, attorney-client privilege é uma coisa inerente ao sistema comum, de direito comum, anglo-saxão, não brasileiro. O brasileiro é direito civil. Aqui no Brasil, todo advogado, seja ele in-house ou seja ele externo, tem o dever do sigilo profissional e não a prerrogativa, ele tem o dever, ao passo que num país como os Estados Unidos, esse é uma prerrogativa do cliente, a relação existe entre o cliente e o advogado. Eu vou encurtar muito porque a gente está realmente com pouco tempo agora para terminar, mas nos Estados Unidos o cliente pode decidir suspender esse privilégio que existe. Então, no caso aqui do Brasil, como não é possível esse tipo de coisa, a gente prefere que o compliance officer não entre na reunião porque ele pode realmente interferir nessa situação. Se ele não for advogado, se ele for advogado, o nosso estatuto do advogado vai dar para ele esse mesmo sigilo profissional. Mas, a rigor, se ele não for e alguém pedir em juízo para que o sigilo da entrevista seja quebrado, pode ser quebrado através dele. Infelizmente, nós estamos com apenas 4 minutos, então eu vou ver a última perguntinha que nós temos, do Fábio, da CSU Card System, muito rapidamente. Se nós acreditamos que estamos encaminhando para um mundo onde a tendência será investigações remotas. Eu acho essa pergunta excelente para a gente terminar, porque é um wrap-up de cada um de vocês três. Vou começar pela Cíntia. Sim, para um ambiente de investigações remotas. Me disseram, inclusive, que o Google, em Nova York, o escritório deles, não sei se são todos, os escritórios físicos estão fechados até 2021, né? Então, o que isso quer dizer? As operações continuam, as demandas para o trabalho do compliance officer e, enfim, a falta de controle e acesso
físico, presencial aos funcionários passa a não existir com tanta força e a tendência é realmente migrar para investigações remotas. A gente tem percebido também que elas são infinitamente mais eficazes e que gera também uma redução de custo para os nossos clientes, essa migração para o remoto. Então, eu acredito sim que essa vai ser o nosso novo modus operandi, globalmente. Legal, muito bom. Luiz, vou deixar o Cleide para o final. Eu concordo com o que a Cíntia comentou, vou tentar fazer um comentário mais com cara de advogado, né? O direito, muitas vezes, ele quer resistir, porque ele é o status quo, né? As mudanças que vão acontecendo. Mas eu diria que, apesar de ter ouvido vários colegas, né, saudosos das entrevistas presenciais e etc., eu acho que essa é uma tendência que veio para ficar e, sinceramente, colocando tudo no balaio, eu não sinto que houve uma perda de qualidade no cômputo geral. E eu ainda faria um alerta, eu acho. A gente tende a pensar que a investigação remota ela está sob menos controle daquele que está realizando a investigação do que a investigação presencial, porque a nossa presença física nos dá uma sensação de controle. Mas eu tenho tido uma impressão diferente. Se a gente consegue manejar os nossos planos de investigação de uma forma em que a gente antecipa os possíveis desafios da investigação online, ela tende a ser melhor e a dar um controle maior sobre a situação do que a investigação presencial. Porque a gente já consegue estabelecer os protocolos, né, previamente e ir seguindo à medida que a situação se apresenta. Obrigado aí a todo mundo. Espero, Felipe, que tenha ajudado aí no seu caso. Felipe, as suas considerações finais respondendo ao Fábio da CSU. Você acha Claro que ajudou, e a Cíntia falando de custo, ela já me ganhou. Se há uma redução de custo, a gente tá, como cliente, a gente está adorando. Mas eu realmente também não vejo muita dificuldade, na verdade, eu concordo com o que vocês falaram, que é uma nova realidade que a gente vai ter que se adaptar, né? A gente pode até voltar para os escritórios como era antigamente, mas eu acho que todo mundo aprendeu que se trabalha em home office e sem perda de produtividade, se você souber organizar bem a sua vida. E quando eu digo organizar, eu até espero dos compliance officers, né, das empresas, que organizem os seus dados, né, para a gente conseguir fazer isso da melhor forma, porque não adianta nada trazer toda uma equipe para home office e virar completamente tecnológica sem você ter essa organização dos dados, né, se vocês não saber onde eles estão e não conseguir fazer o seu trabalho, né, remoto. Pelo menos a minha experiência na área de compliance, conversando com meus amigos, não mudou muito, né? A única maior diferença é que a gente fica mais tempo sentado na cadeira fazendo reunião na tela, mas o volume de trabalho e as coisas que a gente consegue fazer dentro do programa de compliance conseguem muito bem ser executados, né? E os objetivos conseguem ser bastante alcançados no meio virtual também. Né? Quem já trabalhou, eu já trabalhei como Regional Compliance Officer também, então eu já tinha esse costume já de utilizar essas ferramentas muito mais, né? Porque você não conseguia ir para o Peru, para o Chile, né, a cada 2 dias, então você precisava muito bem dessas ferramentas. Então as empresas que já estavam preparadas, elas já sabem, né, o que elas precisam, né? E eu até dou até uma dica ali que eu estava participando aqui e pensando, que talvez vocês, né, investigadores, tanto a Cíntia como a Isabel, precisem fazer uns assessments de investigação nas empresas, né? Eu estou pensando que talvez a minha empresa seria interessante olhar tanto a parte de política e fazer uma validação, quanto a parte tecnológica, né? Porque a gente acredita muito na área de TI, mas só quando o problema chega que a gente vai lá ver quais eram os desafios e o que a gente tinha de efetivo, né? Então, acho que tem aí um ramo de negócio para vocês explorarem também, que fazer esses assessments tecnológicos voltados à investigação. E aí eu vi bastante gente comentando no chat ali sobre ter kits, não ter kits, entregar modem, não entregar modem, câmera. Aí vocês conseguem fazer um bom apanhado de recomendações ali para a empresa, né? Olhando para a empresa.
Então fica aí minha dica para vocês como um negócio que vocês podem explorar um pouco mais, que eu acho bem legal e era algo que eu contrataria, mas da parte de compliance interno, acho que nada mudou e eu concordo plenamente com vocês e obrigado aí pela oportunidade de participar. Eu agradeço você, Felipe, que é o cliente, né? E responderia para o Fábio também que como cliente que manda, né? Se ele gostou desse sistema à distância, porque ele é muito menos custoso, essa é uma tendência que veio para ficar. Mas o ano passado, quando eu tive um caso interessantíssimo, onde a minha entrevistada principal estava na Inglaterra, eu insisti demais para o cliente me mandar para a Inglaterra e ele não quis. Então, eu tive que fazer por videoconferência. E foi interessante porque eu acho, conhecendo essa entrevistada como eu já conhecia, ela ficou muito mais focada, aquele carão assim, bem na frente da câmera, eu via muito mais as expressões dela, a leitura facial e tudo mais, me deu muito mais subsídio para ver se ela estava mentindo, onde que ela estava caindo, do que se ela estivesse numa sala grande, com outra pessoa, tomando nota e vai. Eu senti que há, sim, alguns benefícios nesse tipo de entrevista. Eu acho muito interessante. E como não dá para conversar hoje, quando a gente estava preparando ensaiando como é que a gente ia fazer a dinâmica entre nós, e rimos tanto, porque saía cada barbaridade, coisa engraçada, nós já pensamos, olha, não vai dar tempo para a gente colocar tudo, quem sabe a gente faz um parte 2, né? E faz uma sequência aqui, já com o caso trabalhado, entrevistas, o tal do advogado que foi amolar o Luiz, como é que a gente colocou ele em outra sala, quem sabe, né? Bom, mas eu queria agradecer a todos vocês, FTI, nossa parceira querida, com quem trabalhamos muito, são excelentes. Cíntia, muito obrigada. Luiz, meu sócio, muito obrigada. E, logicamente, Felipe, querido amigo e cliente, e a todos os participantes, eu vi gente muito engajada, que está sempre aqui nos nossos programas, alunos da FGV, da FIA, e também queria agradecer de coração ao pessoal de marketing do Azevedo 7 e do FTI, principalmente a Daiane Nabuco, que está aqui do FTI, capitaneando as nossas perguntas, e a Tatiana Sintra, que é a nossa chefona lá de marketing. Muito obrigada para vocês que fazem isso acontecer. E, quem sabe, temos mais um episódio de Investigações FTI Azevedo 7. Um bom dia a todos.